O que vocês acham dessas microcertificações e o que vocês acham que eles também reclamam que não são preparados para o trabalho? A pergunta do Nenê tem 3, eu diria, dá para desdobrar em 3. Exatamente. Então eu colocaria a primeira e depois a gente falar. Primeiro, eu acho que a universidade, ela está mudando, realmente se transformou até pelo perfil do docente. Né? Uma coisa que eu acho importante, eu acho que aqui ficou bem claro, que é a questão de aliar a vida real, né, a experiência, dentro de uma relação, vamos dizer, que dá o embasamento. Né? Então, assim, eu considero super importante porque a relação empática do professor-aluno, ela não é só no sentido da simpatia e tal, mas sim no sentido de fazer com que ele perceba como ele pode aplicar isso de uma maneira, vamos dizer, real. Ele não precisa terminar os 5 anos, 4 anos de universidade, mas ele consegue, às vezes, com uma disciplina, muitas vezes refletir. A gente não ensina, né? A gente compartilha o que a gente sabe e recebe, né? É um processo de sinérgico. E então eu considero o seguinte, o momento que o aluno, né? E hoje a gente fala muito de geração Z e tal, desses recortes geracionais, o momento que ele não consegue enxergar, né? Muitas vezes até pela figura do professor, não digo nada que não tem essa coisa meio de hierarquia, que eu acho errado. Eu acho que hoje a relação tem que ser horizontal e tipo ping-pong, sem squash, né? Então, eu considero o seguinte, quando ele percebe que ele está fazendo, de repente, uma disciplina, que ele já consegue mudar alguns pontos de vista, ou de repente dizer assim, cara, esse autor, ou esse livro, ou esse filme, né? Ele trata de um assunto que, de repente, eu posso usar. Então, é muito mais desafiante para nós, né? Agora, quando a gente coloca não só os autores, né, mais formais, mas também as experiências, seja numa série da Netflix, seja, de repente, numa peça de teatro, numa música, num funk ou coisa assim, que traduz coisas que são colocadas na teoria, eu acho que a gente quebra esse primeiro paradigma, né? Então eu vou colocar, como tem mais 2 desdobramentos, eu vou colocar, né, para compartilhar com vocês também essa opinião. E essa, eu acho que primeiro importante, assim, né, que a gente tem uma diferença grande, e eu tenho percebido isso muito nos jovens, entre a falta de experiência e o comprometimento, né? Eu acho que são 2 pontos aí diferentes. Hoje eu já não vejo a falta de experiência como um problema, né? Pelos profissionais que me procuram hoje, que trabalham em agência buscando estagiários, né? A questão não é a falta de experiência não é um problema. E sim a falta de comprometimento. São 2 questões diferentes aí que a gente tem que identificar no perfil do jovem, né? Então, quem está ingressando no mercado tem esses 2 aspectos. E eu recebo, assim, ó, vários contatos dizendo, Márcia, eu preciso de alguém. Não precisa ter experiência, só precisa ter comprometimento. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante, assim, né? Que a gente tem que trabalhar, né, dentro da sala de aula e levando isso para o aluno, né? A importância do comprometimento e do envolvimento, da paixão que a publicidade, né, já despertou quando nós éramos jovens, né? E eu me lembro, assim, tinha colegas na escala que era aquela paixão, assim, eram diretores de arte, assistentes, né? E eles tinham a gente ia pra PUC juntos e eles voltavam pra agência para se conectar, para aprender como é que eu faço e comprando archive, olhando. Isso é um comprometimento que não tem aliado relação. ao conhecimento, né, Márcia? Aliado ao conhecimento, né? E aí eu acho que essas microcertificações são, sim, importantes, né? Uhum. Lá na PUC nós temos o que a gente chama de certificações de estudos, né? Os alunos, eles têm um número X de disciplinas eletivas ou optativas, enfim, para cursar fazer durante os 4 anos do curso, né? E dentro dessas disciplinas eletivas, eles podem escolher conjuntos específicos de disciplinas que dão a ele uma certificação,
né? Porque nós temos 4 anos... E 4 anos, às vezes, parece uma eternidade, mas não é pra gente ensinar a propaganda, né? E não é nem ensinar, eu acho que é compartilhar. E a gente, claro, tem alguns... A gente dá um pontapé inicial, né? Tava falando ontem ainda, nós tivemos um evento super importante ontem lá na PUC, que foi o Open Campus. A gente recebe alunos do ensino médio de todo o estado, né? E eu tava conversando com alguns jovens que estavam interessados, eu falei, a gente tem, por exemplo, no primeiro semestre tem uma disciplina que se chama Ferramentas de Edição. Tu vai trabalhar com Photoshop, Illustrator, InDesign e o Premiere. É um semestre para tu ver 4, tu vai ter noções, né? Depois tu vai buscar e tu vai te especializar. A gente não tá aqui para fazer um intensivo de Illustrator, né? Vamos dar o pontapé inicial. Depois tu te especializa, depois tu vai buscar um curso. A própria universidade vai promovendo, assim, essas certificações, né? Mas, então, acho que é bem importante. E a sustentabilidade, que é diferente de ESG, né? ESG está dentro da sustentabilidade, né? Eu cometi esse erro. Obrigado. Mas só porque a sustentabilidade é algo muito amplo. E o aluno tem que estudar. A gente tem uma disciplina obrigatória no currículo de sustentabilidade, né? A ESG vai ser visto como um ponto ali dentro, que está mais relacionado com as estratégias organizacionais, mas a sustentabilidade é importantíssima dentro daquilo que a gente está vendo hoje, né? A economia é importante, tem uma disciplina que trabalha com geopolítica e cenários econômicos, e a publicidade é isso, né? A gente ter noção do mundo e cada vez mais preocupados, acho que com esses estudos, né? Que mostram que o futuro, a gente tem um caminho longo aí para trilhar, né? E vamos trilhá-lo. Assim, eu penso assim muito como as colegas colocaram, né? A gente tem essa questão hoje muito em pauta. A gente tem especificamente ali na SPM, a gente tem um programa chamado Life Lab que trabalha soft skills. Então os estudantes têm que fazer uma série de disciplinas que já microcertificam, né, de uma maneira informal, mas de conhecimento do mercado, a questão das soft skills. Acho que a questão das microcertificações é um caminho sem volta, a gente também está começando a implementar, porque parece que faz sentido, né? A gente faz os recortes como vocês colocaram, né, colegas? Eu só queria trazer um outro ponto um pouquinho mais amplo, porque o Nenê coloca, né? O pessoal está falando que não há comprometimento, e acho que a gente explicou um pouco sobre isso. Mas eu acho que esse olhar sobre a questão do comprometimento ele é um pouco maior. Não é na propaganda, aí eu peço até ajuda para os colegas para me falarem. É uma geração que ela tem propósito. Então, eu entendo que alguns profissionais estão confundindo comprometimento com propósito. Então, é muito comum, eu conversava esses dias com uma pessoa de uma coordenação importante na área do direito, né, que diz o seguinte, hoje a moçada diz, eu vou trabalhar com tal escritório, né, ou tal linha, porque eu sei que os caras têm um propósito parecido com o meu. E o propósito no sentido mais amplo, de responsabilidade social, propósito político, propósito ligado a ESG. Então, eu vejo até de uma maneira positiva, de certa forma, isso. Porque eu acho que algumas pessoas não estão lendo isso. Então, eu não vou ser o herói que vou ficar até a meia-noite sem ganhar hora extra sendo estagiário. Acabou isso no meu tempo, era comum. Eu fui redator que segurei o rojão várias vezes. Não precisa ser herói, eu acho que tem que ter tesão e paixão. Mas será, né? E ele não tem tesão e paixão por outras coisas na vida dele depois das 7 da noite? Será mesmo? Outras profissões toleram isso? Então, eu acho que essa geração está nos ensinando a repensar. Talvez nós não, porque a academia sempre teve esse cuidado, mas está botando alguns dedos na ferida que eu acho bem importantes. E não é na propaganda, tá? O meu olhar é para isso, eu tenho lido em geral. Então, assim, cara, por que a tua hora é melhor do que a minha, né? Cultura inglesa. Eu tive uma orientadora que trabalhou muito tempo na Inglaterra, no mestrado e doutorado, que eu adoro ela, e várias outras pessoas que conviveram, que trabalham na Inglaterra, me dizem 5 horas, acabou, gente. Qualquer profissão. Amanhã se resolve, porque às 5:01 eu tenho compromisso pessoal. Eu não estou sendo tão drástico. Várias vezes eu já fiquei, cada um de nós certamente já ficou. Mas essa geração traz isso, né? Acabou o heroísmo pelo heroísmo, né? Assim, qual é o teu propósito? Se for por um propósito bacana, eu sou capaz de ficar. Mas será que precisava ficar? Será que não foi desorganização? Né? E essa discussão tá muito legal, porque
Eu fiz uma fala parecida sobre isso já no Sinapro, por exemplo, na ARP, e a gente começa a ter uma acolhida muito legal, assim, das agências, né? Então, a gente tem que olhar, né? A gente tem que observar, porque senão, né, a gente não vai entrar, o mundo não vai mudar por causa da minha agência, né? E é legal que a gente comece a ouvir esse discurso, a gente que tem que...